Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa comunidade, eu inicio nesse instante a nona sessão ordinária, aos 3 do dia do mês de abril de 2023, exatamente às 20 horas e 20 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Alderi Cláudio Vieira, presente. Alexandre Estevão Silva de Andrade. Diego Aparecido Marques das Flores. Jair Pacífico Júnior. Joel Moreira. José Roberto de Sena. José Vitor de Araújo Biagi. Márcia Regina Enz dos Santos. Maria Helena Briano. Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, 8 vereadores presentes nessa casa. O número de presença regimental, peço aos senhores vereadores que a gente faça a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nesse exato momento, Senhor Deus, ó Deus, Israel, Deus, Ora, Senhor, acompanhe-nos nessa sessão, Senhor Jesus Cristo. Precisamos, meu Pai, precisamos. Vamos dar início ao expediente. Ata 011 de 2023, da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de março de 2023. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Arquive-se. Ofício 128 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura. Ofício 128 de 2023, Rancharia 23 de março de 2023. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 117 de 2023, de 28 de 2 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 27 de 2 de 2022. Requerimento número 008 de 2023, autoria Alexandre Estevão Silva de Andrade, solicitando informações sobre a reforma e manutenção na cobertura da EM Vieira Slobodkov. Informamos que foi solicitado à engenharia planilha de custo para possível cobertura da referida escola. No demais, a empresa responsável pela ampliação foi notificada e está tomando providências para sanar problemas relativos à responsabilidade deles. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Ofício 131 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 131 de 2023, Rancharia 24 de março de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 023 de 2023, de 7 de 3 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 6 de 3 de 2022. Requerimento número 010 de 2023, autoria Washington Ferreira de Souza, solicitando informações sobre a infraestrutura urbana e recapeamento nos bairros da cidade,
De acordo com a engenharia, informamos que, através dos convênios que estão sendo encaminhados para a licitação, grande parte dos bairros citados serão atendidos. No mais, os próximos estarão dentro de novas verbas destinadas a recapeamento. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. O ofício 133 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 133 de 2023, Rancharia 24 de março de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 023 de 2023, de 7/3 de 2023. Contendo requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 6/3 de 2022. Requerimento número 014 de 2023, autoria Alexandre Estevão Silva de Andrade, solicitando cópia do processo licitatório referência dispensa de licitação 031 de 2023, para aquisição de material de limpeza. Conforme solicitado, segue cópia anexa da mídia digital. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. O ofício 134 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 134 de 2023, Rancharia 24 de março de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 023 de 2023, de 7/3 de 2023. Contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 6/3 de 2022. Requerimento número 015 de 2023, autoria Alderi Cláudio Vieira e José Vitor de Araújo Biagi, solicitando documentos referentes à liquidação do empenho 10.593, PROC, contratação 145. Conforme solicitação, segue cópia anexa da nota de liquidação. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. O ofício 135 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 135 de 2023, Rancharia 24 de março de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 023 de 2023, de 7/3 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 6/3 de 2022. Requerimento número 016 de 2023, autoria José Vitor de Araújo Biagi e Alderi Cláudio Vieira, solicitando informações sobre a obra de construção da quadra poliesportiva da Escola Oswaldo Almeida. De acordo, o solicitado segue o anexo em mídia digital, CD anexo, com processos e documentos impressos da engenharia referente à obra. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Ofício 136 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 136 de 2023, Rancharia 24 de março de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 023 de 2023, de 7/3 de 2023, contando o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 6/3 de 2022.
Requerimento 011/2023, autoria José Roberto de Sena, solicitando reforma na Escola Dona Cida, execução de reforma e manutenção. Conforme solicitação de Vossa Excelência, a secretária municipal de Educação informa que a empresa Hugo de Souza Arruda Júnior, ME, foi notificada em relação aos problemas apresentados na obra e já iniciou os reparos no prédio. Segue cópia do termo de recebimento definitivo de obras. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Arquive-se. O ofício 140 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Vai, Helena. Com os nossos Ofício número 140/2023, Rancharia 29 de março de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 026/2023, de 14/3/2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 13/3/2022. Requerimento número 018/2023, autoria Stefano Schwartz Reginato, solicitando informações sobre a reforma do prédio da Escola Norival Schwartz Reginato. Tá escrito aqui. Então. Tá escrito, tá? De acordo com a solicitação, e Secretaria Municipal da Educação informa que a empresa GHM Construtora, Eireli, foi notificada sobre o problema apresentado na energia solar, que enviou técnicos para verificar e sanaram o problema. Segue o anexo atestado de conclusão de obra. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Arquive-se. É que está escrito, tá? Ofício 141 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 141/2023, Rancharia 29 de março de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 026/2023, de 14/3/2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 13/3/2022. Requerimento 017/2023, autoria Alderi Cláudio Vieira, José Vitor de Araújo Biagi, Maria Helena Briano, Márcia Enze e Alexandre Estevão Silva de Andrade, solicitando informações sobre médicos do ESFs. De acordo com o solicitado, o secretário municipal da Saúde encaminha cópia do ofício número 168/2023 da Semasa. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Arquive-se. O ofício 142 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 142/2023, Rancharia 29 de março de 2023. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 033/2023, de 23/3/2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 22/3/2023. Requerimento número 020/2023, autoria José Roberto de Sena, solicitando informações e documentos sobre a regulamentação da Guarda Municipal. De acordo com a solicitação, o diretor da Guarda Municipal encaminha o ofício número 011/2023, GM anexo. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Arquive-se.
Ofício 143 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 143/2023. Rancharia, 29 de março de 2023. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 014/2023, de 23/2 de 2023, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 22/2 de 2022. Requerimento número 006/2023, autoria José Roberto de Sena, solicitando informações sobre imóveis de propriedade da Prefeitura. Conforme solicitado, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos encaminha parecer 05/2023 em anexo. Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Ofício 169 de 2023, de autoria da Engenharia Helena de Souza Aguiar, diretora da DR-12, ao senhor secretário para a leitura. Helena de Souza Aguiar. Ofício 169/2023, Presidente Prudente, 8 de março de 2023. Ilustríssimo Senhor, assunto: referido ofício número 019/2023, Câmara Municipal de Rancharia. Em atenção ao ofício apresentado por Vossa Excelência, servimos do presente para informar que ao quilômetro em questão refere-se a uma estrada municipal, cujo assunto já vem sendo tratado pelo protocolo DR/774-147/2021, data/hora 29/7 de 2021, das 10h50, que pode ser consultado no site www.spdoc.sp.gov.br. Porém, qualquer tipo de melhoramento no local é de responsabilidade do município. Diante de todo o exposto, sem outro particular para o momento, subscrevemos atenciosamente Engenheira Helena de Souza Aguiar, diretora da DR.12. Arquive-se. Não havendo mais material para ser lido no expediente, suspenda a presente sessão por 10 minutos, para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Eu convido a vereadora Helena e o Washington Ferreira de Souza para que façam o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, presente. Alexandre Estevam Silva de Andrade. Diego Aparecido Marques das Flores. Jair Pacífico Júnior. Joel Moreira. José Roberto de Sena. José Vitor de Araújo Biagi. Márcia Regina Enzo dos Santos. Maria Helena Briano. Stefano Schwartz Reginato. E Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, 8 vereadores dentro da casa. Certo. Oradores inscritos para o uso da tribuna. Ficou na sequência. Alexandre Estevam de Andrade, primeiro. José Roberto de Sena, o segundo. Stefano Schwartz Reginato, terceiro. José Vitor de Araújo Biagi, em quarto. Márcia Regina Enzo dos Santos, em quinta. Maria Helena Briano, em sexto. Os demais não quiseram fazer uso da palavra. Eu convido o vereador Alexandre Estevam de Andrade para fazer uso da tribuna. Oxe, que quase não saiu. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, a quem nos assiste pelas redes sociais e aqui presente em nossa tribuna, nossa galeria, uma boa noite e uma excelente semana a todos. Primeiramente, gostaria de comentar aqui o ofício-resposta que veio a essa casa feito pelo Executivo em relação ao requerimento que havíamos feito sobre o telhado da Escola Vera Slobotkov, que na última temporada de chuvas, para quem viu as imagens, lastimável, triste, o cenário de dilúvio da escola. E o que me estranha é o Executivo falar que será feito ali um orçamento, sendo que recentemente foi feita uma obra ali, e que na verdade então deveria ter sido cobrada essa empresa para que prestasse o serviço a contento. Então nós vamos fazer um requerimento pedindo o contrato de execução dessa obra, o período e os ônus e toda a especificidade que tinha ali para ser cumprido, porque a obra deveria ter sido feita a contento na primeira vez, e agora vai gastar de novo para deixar o telhado em ordem. Muito bem. Também gostaria aqui de falar, estivemos aí a semana passada, e, claro, geram-se críticas, geram-se elogios, mas nós tivemos ali do dia 27 ao dia 30, na Marcha Brasília, que envolve aí prefeitos, vereadores, gestores públicos de várias partes do Brasil, e ali, além da questão da capacitação, da atualização, por exemplo, muitos outros temas, mas falamos ali sobre a questão do marco legal do saneamento básico. Rancharia vai ter problema devido à não presença e a não dar cabo final à estação de tratamento de esgoto. Também vimos ali a atualização sobre a nova lei de licitações, que entraria em vigor no dia 1º, e no dia 31 houve aí uma prorrogação até dezembro, então foi uma alegria, né, para o Executivo, porque a nova lei de licitação entraria em vigor e acabaria, por exemplo, com a tomada de preços e a carta convite, mas foi prorrogada para dezembro. Também tivemos ali numa dos painéis sobre emendas parlamentares e a execução, entre outras, mas o que é importante é que nós estivemos ali, né, a trabalho, estivemos ali fazendo as atualizações e, acima de tudo, lembrando, uma das funções do Legislativo, a principal função é criar leis. A segunda função típica é a fiscalização, e enquanto uma outra função, que nem é uma função típica, mas hoje em dia é muito cobrada dos vereadores, que é a busca de recursos. E na oportunidade, todos os vereadores tiveram chance ali, chegamos às 11, né, passamos pelo curso, chegamos às 11, no anexo 4 do Congresso, saímos às 8h30 da noite e conseguimos ali protocolar vários pedidos
com vários deputados, alguns nos atenderam muito bem, pedindo para o município, fizemos pedidos para as organizações da sociedade civil, sabemos da dificuldade que elas têm. Então, só para mencionar aqui, gostaria de agradecer ao gabinete do deputado Rodrigo Gambale, da deputada Simone Marqueto, deputado Fábio Teruel, o deputado delegado Palumbo, e especialmente ao gabinete do deputado Fernando Marangoni, que nos atendeu muito bem ali, ouviu por 50 minutos os nossos pedidos, reivindicações, demos até ideias de projetos de lei para beneficiar estudante universitário de cidades pequenas e médias. Na oportunidade, infelizmente, houve aquele ocorrido com a violência a 2 professoras, uma na Grande São Paulo e outra aqui no interior. Na segunda-feira, então hoje, já fiquei sabendo que houve o protocolo de um projeto de lei referente ao aumento da segurança nas escolas. Então, a gente agradece aqui a recepção. Acredito que outros vereadores vão falar sobre o tema também. E, claro, gostaria aqui de mencionar, agora há pouco tivemos uma reuniãozinha com um munícipe muito ativo nas questões públicas e espero que assim o continue. Eu agradeço o exemplo, viu, Argemiro? E ali ele nos trouxe vários descontentamentos, a grande maioria são os nossos também, a grande maioria das angústias que ele menciona ali são de vários munícipes da cidade, porque governar é questão de prioridade. Então, quando a gente vê um processo para captar recursos, onde se prevê o recap da cidade, onde 4 milhões são recursos advindos do Estado de São Paulo, e 1 milhão é de recurso próprio. A gente vê aí prioridade. São 4 milhões de recursos que vai entrar em logo, a gente precisa de asfalto, e ao mesmo tempo, quando os gatos não estão, o rato faz a festa. Na sexta-feira, nós em Brasília, no dia 31, uma super, mega, ultra licitação, no último dia de validade da lei antiga de licitação, houve aí um super processo de licitação, de que no total aí 4 milhões, quase 4 milhões e meio de reais, para limpeza e manutenção de jardinagem das escolas públicas municipais. Sabemos que existe um grande número de servidores públicos que já trabalhavam nessas escolas e faziam o serviço a contento, não havendo ali prioridade ou necessidade imediata. 4 milhões, quase 4 milhões e meio, contrato de 12 meses, foi praticamente a mesma empresa. E aí a gente percebe, é de fundo próprio, né? Não é uma verba que adveio de algum outro setor, recurso próprio. Imagine 8 milhões e meio da estação de tratamento de esgoto, que já estava lá financiado, já estava lá aprovado, mais 4 milhões daria para ter terminado essa estação de tratamento de esgoto. Não, prioridade é fazer processo de terceirização, vai terceirizar isso, vai terceirizar aquilo, e o que nos cabe é averiguar a legalidade do processo licitatório, e segundo, agora é fiscalizar a execução do serviço. Tá? Nós tivemos ali, ouvindo os anseios, as angústias e a preocupação de um munícipe, queríamos muitos outros, e claro, né, são as nossas também, e aqui já fica aqui o meu dispor, já estou à disposição para o desenrolar aí, que não fique apenas na reunião. Tá? Muitas outras áreas prioritárias a gente podia estar falando. É um crime, em plena epidemia de dengue, nós temos um caso confirmado de óbito, 2 casos em suspeita, não abrir a UPA, por capricho, por mero capricho, politicagem, dorzinha de cotovelo. Não abre a UPA, está lá uma unidade de pronto atendimento montada, está ali parada, sendo sucateada. Aí abre lá uma sala, no posto de saúde,
não funciona no fim de semana. Então, existe, claro, uma questão que é nossa, enquanto munícipe, cuidar dos terrenos, cuidar da não proliferação do vetor, mas existe também uma preocupação com saúde pública. A falta de remédios que ainda não foi regularizada. Essa casa fez uma CPI, produziu um relatório, e ainda não foi regularizada a questão do medicamento. A merenda escolar tendo problema de falta de alimento, ou qualidade do alimento prestado. Por quê? Não é por causa do funcionário, é porque não está chegando a matéria-prima. Então, governar, gente, é uma questão de prioridade. Que obra de grande valor, que obra de grande impacto, não só a questão física, mas que grande obra, que legado tem nesses 2 anos e 2 meses desse atual executivo. Então aqui fica claro também manifestada a minha indignação, e a gente vai observar com bastante atenção a pauta que foi levantada ali pelo nobre munícipe. Boa noite a todos e uma ótima semana. Peço ao secretário que toma meu lugar para mim fazer uso da tribuna. Com a palavra o vereador José Roberto de Sena. Boa noite a todos, boa noite à mesa, o qual cumprimento o segundo secretário Tarzan. Boa noite, nobres vereadores, boa noite ao pessoal da galeria, cumprimento também o pessoal da Guarda Municipal, aos funcionários da casa, aos funcionários públicos municipais e a todos que nos acompanham pela internet, pessoal da zona rural, pessoal que vem sofrendo muito, né? Já começamos o discurso por aqui. Tive aí sábado e domingo andando aí na zona rural. Estrada tem que ser rural, né? Se fosse, tem que ser, né? Se fosse asfaltada, seria rodovia. Né, dona Helena? A chuva acabou. Passou a chuva. Mas as estradas rurais ainda estão precisando de passar a moto niveladora. Não sei até quando. Ali na Nova Conquista, várias veias ali, de estradas ali, tirando a principal, tá lastimável a situação. Tá difícil de trafegar ainda. Tá difícil de andar. Fácil demais, igual eu tô andando, né? Tô usando o carro da Câmara. Se fosse o meu, eu não colocava não. Eu fui fazer visita, fui olhar a reclamação, tirei foto. Difícil demais. Agora a principal, a Cocal dá uma ajuda, né? Aí fica fácil. Falei esse tempo atrás, eu falei, até fui questionado, de fazer empréstimo aí, pra gente comprar uma moto niveladora, né? Eu vi o preço de uma moto niveladora, gente. Vi o preço de uma pá carregadeira também, nova. 1 milhão você compra uma moto niveladora. 700 mil você compra uma pá carregadeira. Gente, não tá difícil, gente. 1 milhão e 700 você compra um conjunto. Tá na hora da gente pensar nos produtores rurais. A única coisa que eu vi a reclamação desse povo é a estrada, gente. O povo não quer mais nada, não. O povo quer sair da sua propriedade numa boa, sem estragar o carro, com estradas imperfeitas. Eles pagam os impostos. Então aí, ó, tá chegando a colheita aí do pepino novamente, o pessoal tá plantando, o pessoal tá investindo em estufa ali no assentamento Nova Conquista. Olha que eu andei, hein? Olha que eu andei naquele Nova Conquista. Difícil andar, mas eu andei. Sábado e domingo eu não parei não. Tá? Eu gostaria que o prefeito, que o secretário desse uma atençãozinha melhor para aquele pessoal da comunidade, não só ali, né? Para todos os proprietários rurais, todas as estradas aí do nosso município. Quero aqui dizer também, enquanto usando a palavra do vereador Alexandre, pessoal falando aí que a gente estava passeando, torrando dinheiro público, do meu bolso eu não vou atrás de recurso. Sabe, do meu bolso eu não entrei aqui para gastar do meu bolso. Eu fui, sim, fui para Brasília, nós fomos em 10.
Eu fui no deputado delegado Palumbo, eu fui no Maurício Neves, eu fui no Fernando Marangoni, eu fui no Rodrigo Gambale, eu fui no delegado Paulo Delimbisque, eu fui no delegado da Cunha, eu fui no Vitor Lippe, eu fui no Eduardo Bolsonaro, eu fui na Rosana Moro, eu fui no Carlos Sampaio, eu também fui no Paulo Alexandre Barbosa, fora os demais deputados que eu acompanhei, os colegas aí. Fomos em muitos deputados. Deixamos lá, plantamos a semente. Eu tenho certeza que vai ter retorno. Tenho certeza que vai ter retorno. Se não for, não olhar no olho da pessoa, não vem, gente. O pessoal não sabe o que é rancharia, não. Muitos deles não conhecem rancharia. Você tem que ir atrás, você tem que cutucar. E fomos muitos bem recebidos. Onde a gente entrava lá, graças a Deus. Fomos lá em 6, 5, às vezes nós fomos até em 8 uma hora lá. Muito bem recebido por todos. Né? Quero aí agradecer quem esteve junto, os 10 vereadores que foram juntos. Cada quem partiu para o seu lado, né? Cada quem teve o seu alvo. Eu derramei ofício, eu derramei pedido lá. Infraestrutura, veículos, caminhão. Pedido foi um monte. Agora manda zap para ver se os caras não olham seu zap. Não olha não, gente. Tem outros meios, sim, da gente chegar no deputado. Mas se você não olhar no olho dele, a primeira abordagem, você não consegue nada. Tá? E fácil andar em Brasília não é fácil, não. O calor lá é insuportável, tem hora. Para você, nós entramos no Congresso, era 9 horas da manhã. Nós fomos sair de lá quase 9 horas da noite, 12 horas rodando lá dentro. 12 horas. Para mim falar com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deputados. Foi 12 horas. E sobe, desce. E eu vou te falar, viu? Teve uma vereadora que me deu dó. Né? Pé inchou. Quase tropeçou. Já quando chegou 8 horas, quase caiu da escada. Que a gente não tinha mais perna, não é só a vereadora, não. A gente já não tinha mais perna para estar andando, subindo e descendo a escada. Tá? Eu simplesmente agradeço a todos que me acompanharam, né? Quero dizer aí também, gente, quando cada quem faz sua parte, não pesa para ninguém. Se todo mundo fizer o seu, ninguém vai ficar sofrendo. O vereador não vai ficar se expondo aí como munícipe, não vai ficar batendo de frente. Se a administração fizer o povo que está ganhando para fazer, não precisa a gente estar cobrando, para depois o funcionário não ficar olhando com a cara feia para a gente. Meu Pai eterno, que foi de cavalo solto nessa cidade final de semana. Eu lá no assentamento, recebendo mensagem, recebendo foto de cavalo. Será que não tem uma pessoa responsável para ver isso aí, para conversar, orientar? Não é para prender cavalo não, gente, é orientar o proprietário. Pelo amor de Deus, tem um pessoal que ali nas casinhas, nas casas do CDHU, casinha não, que tem casa lá que parece mansão hoje, graças a Deus. No conjunto Paulo Palocci, o pessoal está plantando, fazendo os canteiros. Os cavalos acabou com o canteiro do pessoal, e o pessoal xingando, com toda a razão. Com toda a razão. Por quê? Porque não tem quem aperta quem está ganhando para isso. Se está fazendo repasse, cobra. Vamos soltar alguém para ver isso aí. Difícil. Vergonhoso. Tá? E uma coisa que eu aprendi também em Brasília, para você prometer, para você falar, só basta a boca e o microfone. Tá? Só que não é isso que a gente quer não, a gente não quer a boca no microfone, a gente quer a ação. A gente quer ver a coisa andar. A cidade está suja ainda, gente. Não tem funcionário. Buraco na cidade. Cobrança demais. Até quando vai ficar isso, meu Deus do céu? População pega o vereador. O vereador só faz legisla. Quem executa é o executivo, pessoal. Tá? Execução do executivo. Quem executa é o executivo.
Eu não sei quando vai começar a executar. Difícil. Quero agradecer aqui a engenheira Helena de Souza Guiar, engenheiro do DR, o qual eu fiz uma indicação na ponte do Capivari, um pequeno reparo, mas estava colocando muita vida em risco ali, nunca ninguém percebeu. Foi feito esse reparo. Eu agradeço à engenheira Helena de Souza Guiar, pessoa com a qual convivi 3 meses junto fazendo curso. Simples. Fizemos um curso de instrutor de trânsito junto. É uma engenheira que busca conhecimento. Passamos 3 meses juntos. Fácil demais acesso com ela. Agradeço demais aí o pessoal do DS. Alguém tem certeza que vai chegar ao conhecimento deles. Agradeço aí pelo reparo de vocês e pela atenção. Tá? Eu vou ficando por aqui. O tempo já tá se esgotando. Agradeço a todos. Cansado ainda da viagem. Não parei sábado e domingo. E para quem fala aí que o vereador está sumido, é só ligar para o vereador, gente. Você sabe o vereador que você votou. Liga. Se o vereador não der resposta, aí você fala que ele está sumido. Ao contrário, o vereador não está sumido, não. Às vezes o vereador está andando aonde ele está precisando. Tá bom? Boa noite a todos e fique com Deus. Retorna a esta mesa o vereador e presidente José Roberto de Sena. Com a palavra, o vereador Stefano Schwartz Reginato. Bom, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje. Saúdo a mesa diretora na presença do nosso presidente José Roberto de Sena. Saúdo meus colegas vereadores, os funcionários dessa casa, pessoas que nos honram com a presença na galeria e todos os demais ouvintes. Bom, serei breve na noite de hoje. Gostaria de parafrasear os meus companheiros que me antecederam quanto a agradecimentos aos parlamentares que nos receberam da melhor forma possível lá em Brasília. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso deputado Luiz Carlos Mota, como sempre, muito receptivo, muito solícito. Levei os meus companheiros, alguns deles, no gabinete desse deputado e saíram novamente encantados com a pessoa que é o seu Mota, um cara aí fenomenal, calmo, que escuta as demandas, que ajuda efetivamente. Ele já mandou aí um recurso, né, no valor de R$300 mil, um recurso livre. Então, o cara faz acontecer. E nós encaminhamos ofícios para ele, no que tange aí a saúde, infraestrutura, e também para ele intermediar junto aos ministérios aí da vida, o tão sonhado caminhão de usina de asfalto, né? Esse é um sonho que nunca vai morrer. É um sonho que não é tão difícil assim de resolver se tivesse um pouquinho mais de união, se acreditassem um pouco mais aí nessa demanda, talvez já até teria acontecido. Como, por exemplo, com esses R$300 mil, que é um recurso livre, que pode ser gasto aí em infraestrutura, saúde, etc. Já temos aí a metade desse equipamento. Vejam só vocês que não é uma realidade tão distante. Então, se eventualmente o prefeito quiser comprar essa briga com recurso próprio, ou algum colega vereador que quiser dar uma força, por favor, será muito bem-vindo, né? Então, não está tão difícil assim de tentar resolver. Falando em caminhão, um pouco antes de viajarmos, se eu não me engano, na sexta retrasada, eu estava na prefeitura e recebi a feliz notícia essa transmitida aí pela Gláudia dos Convênios, diga-se de passagem, uma excelente funcionária. Fica o meu abraço, Gláudia, e meus parabéns pelo serviço que você presta aí para o nosso município. Você é fera. E ela falou que estava na iminência aí de marcarmos a busca, né, o funcionário marcar de ir buscar um caminhão de lixo. Parece que fomos contemplados aí com um caminhão novo de lixo. Eu não lembro
qual foi o órgão governamental que nos contemplou com esse caminhão. Se eu não me engano, foi a FUNASA. A FUNASA tem a ver com saúde, né? Eu acho que esse foi o termo. Se eu não me engano, até a FUNASA foi extinta, né? Outras secretarias absorveram aí a sua função, se eu não estou errado, mas parece que isso vem de tempos já, né? E parece que foi contemplado, e o município, se Deus quiser, vai gozar aí de um caminhão novo de lixo. Tá precisando, né, pessoal? Já chegou? Aí, ó, o Adalto está aqui, ex-vereador, ex-presidente dessa casa. Um abraço especial a você, Adalto. O Adalto está falando que já chegou no almoxerifado. Olha que bênção, né? Demanda urgente. Nossos meninos aí, nossos coletores, realmente estavam precisando de uma máquina dessa natureza. Então, graças a Deus que veio. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas vereadores que me acompanharam aí na viagem. Como disse o Xandão, disse o Sena, foi uma viagem aí muito proveitosa, né? Eu lembro também eu vou citar o nome, se a senhora me permite, da dona Márcia. Andou demais e chegou realmente muito cansada no hotel. Com certeza isso daí é reflexo de trabalho, né? Então, muito obrigado por me acompanharem nessa viagem e que venham outras mais aí para a gente conseguir trazer o que é de bom para o nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade de usar a tribuna nessa noite. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Com a palavra, o vereador Vitor de Araújo. Uma boa noite a todos. Saúdo a mesa diretora na pessoa do presidente José Roberto de Sena. Cumprimento aqui os meus pares que compõem este plenário, os nossos munícipes que nos contemplam aí com a sua presença aqui na nossa galeria e aqueles que nos acompanham de suas casas. Quero começar falando a respeito dessa última viagem a Brasília que os nobres colegas fizeram. Infelizmente eu não pude ir, mas é bem aquilo que o presidente falou mesmo. Tem que pedir. Se a gente almeja que sejam encaminhados recursos de nível federal para o nosso município, o primeiro passo é mostrar que nós existimos. Então, precisa realmente ser realizado esse pedido. Infelizmente, eu não pude ir, mas tenho certeza que não faltarão oportunidades. Outro tema que eu venho batendo incessantemente aqui na tribuna dessa casa é com relação à saúde municipal. E o que a gente vê, o que nós estamos encontrando é um verdadeiro descaso do poder público com a saúde municipal. Isso está se refletindo no hospital e maternidade de Rancharia. Hoje, uma pessoa tem que esperar aproximadamente 3 horas para receber o primeiro atendimento. Isso está uma vergonha. 4 ou 5 horas para receber o primeiro atendimento. E isso está sendo uma vergonha. O hospital recebe R$250 mil para dar o pronto-socorro, o primeiro atendimento, mas não é isso que acontece. O pronto-socorro, aquele primeiro atendimento, é exclusivamente a porta de entrada do hospital. Tem uma infinidade de serviços das quais os nossos munícipes são contemplados. E hoje o hospital está sendo massacrado, porque realmente não está preparado para tamanha demanda. Mas o verdadeiro culpado é o poder público. E como exemplo, eu quero citar a quem nos acompanha, que foi aberto o centro de testagem em massa. Muito bom. Ali nós ficamos sabendo quem está com Covid, quem está com dengue. Mas e aí? E depois disso, o que acontece? O munícipe é obrigado a ir para o hospital. E a hora que chega lá, encontra a UPA fechada. O nosso paciente, os nossos munícipes, eles não conseguem receber a hidratação no soro. Porque não tem espaço. Não tem corpo profissional. Porque não está realmente preparado, não é para aquilo. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Esse é o retrato da nossa gestão. Esse é o retrato do atual governo. É o descaso com a saúde, é o descaso com a educação, é o descaso com a pavimentação asfáltica.
E se a gente parar para citar aqui, não tem tempo livre que seja suficiente. E falando de educação, também recebi muitas reclamações a respeito da merenda. A merenda já não está a contento novamente. O valor que a Prefeitura Municipal despende, investe na alimentação das nossas crianças, dos nossos jovens, é um valor alto. E não está tendo variedade. Aí você me fala, mas Vitor, hoje eu almocei frango desfiado na minha casa também. O problema não é esse. O problema é que nos últimos dias a alimentação dos nossos jovens ela está restrita ao frango desfiado, enquanto a gente paga um valor muito superior a esse. Muito superior. Então é no mínimo, uma má gestão. Isso para não falar outras coisas. Como alguns vereadores já comentaram também, eu quero tratar a respeito da reunião que nós tivemos com o senhor Argemiro, um pouco antes do início desta plenária. E de fato, como eu já falei aqui também, a força popular é o que nos motiva. Os munícipes interessados que acompanham as sessões plenárias, que sabem diferenciar vereador A de vereador B, são esses que nos dão a força que nós precisamos para continuar o nosso caminho. E o senhor Argemiro foi bem específico com relação a uma licitação que aconteceu na sexta-feira, que eu estava aqui em Rancharia, né, os colegas estavam em Brasília, mas eu estava aqui em Rancharia, eu busquei informações a respeito dessa licitação, e o que me chamou a atenção é que não tem a dotação para se fazer essa contratação. Não tem aprovação de nenhum projeto de lei de suplementação. Existe sim, em tramitação nessa casa, um projeto de suplementação por fonte superávit, mas ele sequer foi colocado em votação. E isso nos leva a acreditar que esse projeto, que vai ser votado ainda, vai ser o objeto, vai ser o lastro de pagamento dessa contratação que foi realizada na sexta-feira. Está tudo errado. Está tudo errado. E, infelizmente, é com muita tristeza que eu sou obrigado a reconhecer que essa casa está perdendo a eficácia. Essa casa de leis, este órgão fiscalizador, ele está perdendo a sua eficácia. É a triste verdade, e grande parte disso é porque a maioria dessa casa tem aprovado projetos de suplementação de forma indiscriminada. Está chegando e está sendo aprovado. Não são todos, mas muitos projetos de lei tiveram esse fim. Projetos de lei suspeitos, que nós pedimos requerimento para esclarecimento de informações, e nem esse tempo foi dado àqueles que queriam realmente fiscalizar. E a sensação que fica no nosso munícipe é de que o crime compensa, é de impunidade. E não tem como não falar que esse efeito passa por essa casa, porque nós somos os fiscalizadores dos atos do Poder Executivo. E hoje a sensação do munícipe é de que o crime compensa. A prova disso é que o empresário suspeito de ser o líder de um esquema de licitações é pré-candidato a prefeito, faltando 1 ano e meio. Falta 1 ano e meio, gente, e ele é pré-candidato a prefeito. É a prova de que para esse senhor o crime compensa. Ou eu estou errado? A sensação que a população vive hoje é de impunidade. E a culpa passa por esses vereadores. Porque boa parte dessas contratações suspeitas, como a que aconteceu na sexta-feira, se dá por conta de projetos de suplementação aprovados aqui dentro. Ou eu estou errado?
Ou eu estou falando bobagem? Nós precisamos ter cuidado. Independente de quem venha a ser o próximo prefeito, a gente é obrigado a crer que ele vai encontrar um rombo imenso no orçamento municipal. Pior do que aconteceu da última vez que esse atual gestor entregou a prefeitura, que foram 21 milhões em déficit orçamentário, fora o sucateamento da máquina pública, o sucateamento do serviço público. Dessa vez ele pegou uma casa redonda, de novo, com dinheiro em caixa. Agora, eu não sei se os próximos 4 anos serão suficientes para organizar o rombo que ele vai deixar nessa prefeitura. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina Enzo dos Santos. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento toda a mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos nossos funcionários, né? Porque se não fosse eles, também não estaríamos aqui hoje em toda essa transmissão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, né, pelo nosso plenário, e para todos que nos acompanham pela internet, pela rádio. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus por termos feito uma boa viagem. Fomos em segurança, voltamos em segurança, e como todo mundo falou aqui, ninguém foi a passeio. É difícil, não minto para vocês, gente, olha, andar no salto, para ficar bonita lá dentro aquela Câmara do Deputado não é fácil, não. Mas a gente ficou lá em cima, não levou chinelinho, não. Tomou até remedinho para dormir, mas fomos em vários deputados, e é o que eu digo, plantamos uma sementinha. E todas as vezes que fomos lá, plantamos uma sementinha. Primeira vez fui com o ex-vereador e presidente dessa casa, Adalto, lembra, Adalto? Fomos lá naquela época e conhecemos um deputado e, graças a Deus, trouxemos uma van para o município, para a saúde, naquele ano. Também recebemos outras coisas também. E eu quero dizer que é só dessa forma mesmo para a gente conquistar alguma coisa, porque só enviando ofício não adianta. Entendeu? Tivemos, eu e a vereadora Helena, juntamente com o Natalino, vice-prefeito, na sala do Fausto Pinato, deputado federal, que nos recebeu muito bem, é muito educado, a gente briga, a gente se mata, mas ele, ao final, a gente põe os pingos nos is, e tudo deu certo, e eu tenho fé em Deus, que aquele deputado, mesmo tendo uma votação tão pouca no nosso município, vai mandar novamente alguma coisa para a gente. Também fui no gabinete do deputado Alexandre Leite, do meu partido, onde solicitei um dinheiro para recap asfáltico, também peço para que olhem por nós, e também na Rosana Moro, é Rosana, né? Isso, Moro, também a gente deixou um pedido lá com ela. E fomos em vários outros deputados, como falaram aqui, fomos numa caravana pedindo pelo nosso município, para todos os setores. Hoje eu quero falar um pouquinho da merenda. Eu também tenho recebido denúncias, vou chegar de mansinho nas escolas, na cozinha piloto, porém não posso negar, gente. Eu estava ontem com meu sobrinho, e ele falou assim, tia do céu, que merenda boa, hein? Eu olhei para ele assim e falei, ué, povo descendo o pau na merenda, o menino dizendo que a merenda é boa, mas eu vou investigar e vou ver de perto realmente como é essa merenda. Porque ele falou para mim, tia do céu, era estrogonofe. Tinha batata palha. Eu falei, eita. Aí eu fiquei em dúvida. Um mete o pau, o outro fala bem. Então eu sou daquelas pessoas que gostam de ir lá, ver para crer. E se tiver errado, pode ter certeza. Comunico a secretária, o prefeito, quem é que esteja envolvido. Eu vou a fundo para averiguar isso. Se for bom, vou dizer que foi bom. Se estiver errado, também vou comunicar à população que está errado. Mas é como eu digo, um meteu o pau e o outro falou para mim assim, que bela merenda. Então, eu fiquei aí de mãos atadas. Então, a merenda eu vou comentar mais para frente. Então, a gente está falando aqui da UPA.
Eu não sei se, novamente, abrir a UPA seria bom, mas eu acho que o atendimento lá embaixo deveria ser mais intensivo, porque tem espaço para isso, entendeu? Eu acredito que tirar os funcionários de lá para trazer para a UPA também vai judiar dos funcionários da saúde, que todo mundo sabe que já vem no sufoco, todo mundo sofrendo. E a gente sabe que ali agora ocorre um rodízio. Uma sai de uma sala, outra vai de outra sala, e todo mundo vai trabalhando e ajudando todo mundo. Então, eu não posso dizer se seria o correto abrir a UPA, mas que eu já mandei para a secretária de saúde que o correto é um atendimento estendido, e aos sábados e domingos também atendimento à população, sim, porque realmente o hospital não tem impulso para viver isso que eles estão vivendo. Então, quando alguém começa a criticar, está demorando no hospital, gente, nós estamos passando novamente pelo Covid, por uma dengue, pela dor de barriga, que nunca parou, pelo pé quebrado, o esfaqueado, e ainda uma tal de uma virose, que temos aqui 2 vereadores afastados, o vereador PVC, que veio ruim na viagem, o vereador Jairzinho, que também não está bem. Então, gente, é muita doença ao mesmo tempo. Então, para a gente também dizer que a UPA vai salvar tudo isso, eu não posso dizer. Então, agora, que o atendimento tem que ser estendido pela Secretaria de Saúde, isso eu não tenho dúvida. Então, quer dizer, estenda esse atendimento até umas 8 da noite, sábado e domingo também atenda a população. Porque médicos temos, e é só questão de colocar num plantão, certo? Desafoga o hospital, que realmente todo mundo acha que o hospital está demorando. Mas a gente também procurar, primeiro passo é o postinho de saúde. Não atendeu? Desce o pau no postinho. Aí depois você vai para o hospital. Quanto à licitação, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Fazer licitação para cuidar de escola, cuidar da arborização da escola, cuidar da cidade. Desculpa, prefeito, mas gastar dinheiro errado não, prefeito. Você entra em rancharia, pelo amor de Deus, nossa cidade é linda, maravilhosa, mas você entra, você olha nesses coqueiros, é folha seca, a cidade suja. Então, se rancharia precisa de alguma coisa para limpar, é do município. Porque na época que eu era criança, que eu era uma menina, minha mãe ficava em casa, a gente tinha varredeiras de rua. E hoje, que a mulher vai para fora trabalhar, leva os filhos para a creche, volta, ainda tem que limpar a frente da sua casa, do vizinho que não limpa, e o tudo mais. E ainda fazer serviço dos coitados dos funcionários da prefeitura, porque não dão conta. Porque eu sou a prova disso, que quem não passa na rua da minha farmácia, que não veio com uma enxada puxando terra para a água escorrer, para não dar dengue. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Se gastar, vai gastar 4 milhões, gasta 4 milhões aí para limpar a cidade. Não é para limpar a escola. A escola nós temos funcionários. Você vai em lugares por aí do setor público, aí você chega lá, olha, o que esse está fazendo aqui? O que aquele está fazendo aqui? Um monte de funcionário que foi tirado do lugar para atrapalhar, entulhado em outro lugar. Então, a culpa não é do funcionalismo, como disse o senhor Argemiro, que realmente é atuante na cidade, estão se gastando dinheiro à toa. Então, eu também tenho que falar, dinheiro à toa basta, né? Basta. Quer contratar uma empresa? Contrata para deixar a cidade limpa, para deixar as árvores bonitas. Isso sim. Aí eu apoio. Pode mandar o projeto que quiser, para limpar a cidade, porque a escola nós temos quem limpa. Também eu recebi uma denúncia sobre o prédio do CAI, que aqui acho que a gente deve até fazer um requerimento perguntando quanto foi gasto naquela reforma e qual vai ser o valor daquele aluguel. Primeiro que é um ponto que eu já falei e repito mais de 10 mil vezes. Que ponto horrível para atender uma criança que tem problema. Uma avenida, uma esquina super perigosa, não sei quem teve aquela ideia. Mas fazer o quê, né? Se alguém pudesse ouvir as ideias de cada um do outro, quem sabe tudo não andasse melhor. Mas, infelizmente, aqui não é assim. Cada um faz o que acha que deve. Então, eu convido aqui os vereadores para a gente fazer um requerimento, perguntando o valor gasto naquele empreendimento e quanto está sendo pago de aluguel. Porque aqui ninguém é bobo e todo mundo sabe quanto vale um aluguel de um prédio hoje. Então, muitas coisas têm que ter puxada. Então, digo mais uma vez, quer licitar algo para limpar? Licite alguma coisa para limpar o nosso município, porque os nossos
Os nossos funcionários dão conta às escolas, mas desse município inteiro, não. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra a vereadora Maria Helena Briano. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que se encontram aqui na nossa plateia e todos que nos ouvem dos seus lares. Muito boa noite. Vou começar aqui com um breve resumo de Brasília, né? Como todos já disseram, foram vários ofícios entregues, não vou me prolongar muito nesse assunto, só vou dizer umas palavrinhas que a minha mãe sempre dizia, na sabedoria dela, 85 anos, analfabeta, mas pensa numa mulher inteligente. E ela dizia sempre, minha filha, quem precisa é quem rasteja. Pelo santo se beija as pedras. Então nós temos que correr atrás. Porque esses deputados é quem vem ajudando, principalmente as nossas entidades. E principalmente o nosso hospital. Porque o nosso executivo virou as costas para o nosso hospital. E se hoje tem recursos, e se hoje o hospital sobrevive, é por recursos de deputados, que nos ajudam e que estão sempre à disposição, que nos recebem lá como pessoas que eles nunca viram, mas que já ouviram falar, porque rancharia, pasmem, é muito benquista em Brasília, é muito bem conhecida, pelo doutor Eleusis Paiva, que nos representa, pelo IEA, que nos representa muito bem. Mas o nosso hospital está abandonado lá. Como todo mundo já falou e como todo mundo conhece, nesses últimos dias está um caos. Pacientes que deveriam esperar por 4 horas para serem atendidos estão esperando 5 ou mais. Porque a gente tem que dar prioridade às emergências. Tem que entrar na cabeça da população e do executivo que um pronto-socorro é para urgência, emergência, é para o agravo. Não adianta abrir uma triagem lá embaixo, que triagem não resolve. Quem está com dengue precisa de hidratação, tem que ser hidratado. Hoje mesmo nós tivemos que tirar pacientes que estavam sentados, aguardando exames, coisa que pode ser feita no PSF. Exame de hemograma para ver se tem dengue, pode ser feito no PSF. Vai para o hospital, fica lá sentado 5 horas aguardando o resultado desse exame. E no posto você pode aguardar na sua casa. Mas dentro de um pronto-socorro a gente não pode te liberar, com o exame em aberto. Hoje nós chegamos ao absurdo de pedir para que mães saíssem das cadeiras com as crianças para a gente sentar outras. Que absurdo, gente! Você chegar na pessoa, nobre colega, levanta daí, espera o seu exame na outra sala, que eu tenho outro nobre para sentar aqui. Tem nobre internado. Será que é dengue? Será que é virose? Quando é que vamos acordar que a população precisa de ajuda agora, nesse momento? Já passou a fase de criticar de veneno, de limpar quintal e sair? Agora virou um caos. Agora é a hora de agir, de ir lá e resolver o problema. Não é só mais falar que vai passar o veneno ou que vai limpar o quintal. A população está adoecida e precisa de socorro. Quero falar um pouquinho também sobre a cozinha piloto, bem breve. Já que todo mundo aqui gosta de tocar na gestão passada, quero dizer que na gestão passada, a última gestão do IEA, de 2010, não me lembro agora, até que... Sim, foi a última gestão, e na anterior, eu fui cozinheira da cozinha piloto, e dava gosto de se entrar naqueles depósitos. As pilhas de arroz encobriam a gente, feijão, açúcar, farinha de trigo, os freezers eram lotados de frango, de carne, de peixe. Tinha-se um convênio com a Giseu Gardênia, não me lembro agora, que fornecia os peixes. Gardênia. Forneciam os peixes. Piscicultura. Para a cozinha piloto. As crianças tinham qualidade na alimentação.
Agora não vem falar que é o local ou são as cozinheiras, porque nada mudou. É o mesmo local e as mesmas cozinheiras. Mudou a luta que elas têm para preparar essas refeições com o pouco que elas têm. Quando muitas vezes tem que tirar a gordura de frango que elas cozinharam para cozinhar o arroz. Quando muitas vezes levam as coisas da casa delas para lavar a louça. Dinheiro para comprar alimento para a educação tem. Porque foi aprovado também por essa casa, está na LOA, está em todo lugar, dinheiro tem. Você vai lá e pergunta, foi feito o pregão, mas voltaram atrás. Não vai vir mais a merenda. E aí fica essa escassez. Realmente, Márcia, concordo com você. O dia que tem a comida para ser preparada, o alimento, a comida vai muito boa, porque eu conheço o trabalho daquelas guerreiras. E elas fazem com muito amor e carinho. Só que não adianta elas terem esse amor e carinho se não tem o que ser preparado. Então, elas têm que preparar aquilo que elas têm, trabalhar dentro daquilo que elas têm. São guerreiras. Eu fui uma delas e eu compro a briga delas em qualquer momento. Outra coisa, licitação. Isso é um absurdo, gente. Para limpeza de escola, com o caos que está a saúde, o hospital daquele jeito. Faz uma licitação para contratar médico, põe lá mesmo no hospital. Põe mais um médico lá. Na minha opinião, tinha que se fazer concurso público. Cadê os funcionários públicos? Foi lá em AGC, na última reunião que nós tivemos lá, Nobre Sena, Nobre Tarzan, Nobre Xandão e eu, também estava presente o Stefano, prometeu licitação da guarda, concurso para a guarda. Função delegada. Vai ter esse concurso? Quem está sabendo do concurso? Porque essa casa, eu acho que aqui que está aqui, ninguém sabe. Se alguém sabe, me diga, porque até agora não veio nada para esta casa. Então, vamos começar a cumprir nossas promessas, vamos cuidar da nossa cidade. A reeleição está aí, gente, tem só mais um ano. Então, vamos trabalhar direito, porque as pessoas estão acordando. As pessoas estão enxergando. Quer uma partinha, Nobre, ou Licedo? Pode, senhor presidente. Concedido, Nobre. Por falar em concurso público, lembrando também que, né, tomou pau aí na justiça, no tribunal, vai ter que ser feito concurso público para diretor de escola, supervisor de ensino. Não vai mais poder utilizar comissionado para fazer politicagem com os cargos de diretor e supervisor. Então vai ter que ser feito concurso público, vamos ficar de olho para ser feito um concurso público sério, que passe pessoas competentes, que estudaram para aquele concurso e que não se proteja aí os apaniguados. E lembrando, ninguém aqui é contra manter escola limpa. O que nós estamos falando é o valor e já havia um certo número eficiente de funcionários que poderia ser complementado com um concurso público. Somente isso. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito boa a sua colocação, Nobre. Ninguém aqui é contra a população ou funcionários ou nada. A gente é contra a forma como está sendo feito tudo isso. As licitações, os pregões, os PLs que vêm para cá, os cavalos de Troia, porque vem aí 5 milhões, quando você vai ver, tem lá uma surpresinha no meio. Então, está difícil o nosso trabalho, está difícil a nossa vida. Aí, quando você vai correr atrás de verba, a população ainda acha que você está passeando. Não estamos, não, gente. Nós estamos correndo atrás, porque se a gente não correr, aí sim a cidade vai ficar jogada às traças. Nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte é correr atrás de verba, a nossa parte é fiscalizar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui contra nada, não. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é fiscalizar. Porque foi para isso que nós fomos eleitos. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Não havendo mais vereadores para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, presente. Alexandre Estevão Silva de Andrade. Diego Aparecido Marques das Flores.
Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Endes dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, 8 vereadores nesta casa. Requerimento 021 de 2023, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi. Em discussão? Então, né? Ao senhor secretário falar a leitura. Sim. Requerimento número 021/2023. Considerando ser dever do vereador exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, nós temos regimento interno e da Lei Orgânica Municipal, Requeiro à mesa diretora, nos termos do artigo 210, inciso 8, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, observadas todas as exigências regimentais e após ouvido o douto plenário, seja oficializado o excelentíssimo senhor presidente, seja oficializado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe a esta Casa de Lei o fechamento financeiro e contábil do exercício 2022. Pelo atendimento, antecipo os meus agradecimentos, plenário Carlos Bacarim, 31 de março de 2023. Vereador José Vitor de Araújo Biagi. Agora sim, em discussão. Com a palavra o vereador José Vitor de Araújo Biagi. Obrigado, senhor presidente. Como relatado na oportunidade da palavra livre, na sexta-feira nós tivemos aí uma licitação, né, no valor de 4.200.000, salvo engano, para a contratação de uma empresa terceirizada para a realização da manutenção, jardinagem e limpeza das escolas municipais. Fui tentar me informar mais a respeito dessa licitação que aconteceu e me foi passado por alguns funcionários que sequer houve o fechamento financeiro contábil do exercício de 2022. E o que é mais engraçado não, né? Mais preocupante, que isso já deixou de ser engraçado já tem alguns meses. O que é mais preocupante, o que chamou mais atenção, é que tramita nessa casa um projeto de suplementação por fonte de superávit, ou seja, ele está pedindo para que a gente aprove a utilização de recursos advindo do ano passado, sendo que nem o exercício financeiro de 2022 foi fechado. Então, isso é de fato muito preocupante. Por mais que existam documentos que deem a entender que existe essa suplementação, o ideal seria o fechamento financeiro contábil, para que a gente possa, de fato, analisar a necessidade, a conveniência dessa suplementação. Outro ponto que nos traz muita preocupação é que para a contratação, para a realização da licitação de sexta-feira, né, que foi praticamente unânime como objeto de debate entre os pares, seria necessário a criação de uma dotação, coisa que não foi feita. E não é difícil a gente supor que essa suplementação que está aqui nessa casa, que sequer passou pela votação dos nobres colegas, vai ser o objeto do recurso para o pagamento daquela contratação feita sexta-feira. Não é difícil a gente pensar isso, supor isso, né? Então, eu espero que o Poder Executivo, nós já estamos em abril, encaminhe o fechamento financeiro contábil, se ele existir, e se não existir, que preste os esclarecimentos necessários de por que não foi feito. Nós estamos entrando em abril. Muito obrigado a todos, peço a colaboração dos pares, tenham uma boa noite. Em discussão, com a palavra o vereador Alexandre. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, e complementando o que já foi falado, o que é mais grave ainda, vou, claro, apoiar o requerimento e
espero que os nobres vereadores também, estamos no início do mês de abril, o mês 4. Já está em tempo de apresentar o fechamento do primeiro trimestre de 2023. E nem foi apresentado o exercício financeiro de 2022. Isso é tão grave que não só fere a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, isso fere a Lei Orgânica Municipal e, acima de tudo, isso fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e, quiçá, a Constituição. Então, me ajuda aí, ô Tribunal de Contas. Nós estamos diante de uma grave lesão à lei orçamentária dentro dessa gestão. Então, o requerimento é fundamental e que se corra com esse, de maneira bem detalhada, inclusive, que se corra com essa apresentação do exercício financeiro de 2022, que já nem foi apresentado e já está em prazo de apresentar o outro, que é trimestral. Então, meu apoio a esse requerimento, com certeza. Em discussão? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, oficie-se nos termos requeridos. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores pela presença exatamente às 21h47. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Eu gostaria de que os vereadores, nós fizéssemos uma reuniãozinha meia rápida, 5 minutinhos, antes da gente ir embora. É coisa rápida mesmo. Boa noite a todos.